Valinhos FM, a voz da nossa gente. Bom dia, Valinhos. Você que sintoniza agora na Valinhos FM 105,9, são 7 horas e 50 minutos, informa o portal LTL. Você está na companhia de Alessio, Cristiano e eu, Maiara, no programa Alternativo até as 8h15 da manhã. Vamos voltar agora com a nossa entrevista com o Dr. Luiz Fernando. Muito bem. Bom, doutor, aqui em Valinhos a gente está passando por um momento aí meio tenso, né, com essa relação lei de zoneamento, plano diretor. Algumas propostas de mudanças estão sendo colocadas aí e alguns setores da sociedade, pelo menos, apresentam nas audiências públicas uma posição contrária ao do poder público. Agora há pouco o senhor disse que durante uma audiência pública o executivo, que seja o legislativo, né, não tem uma obrigatoriedade de acatar a ideia que está sendo exposta ali pelo munícipe. Mas e se, por exemplo, for uma ideia que está sendo batida, né? Vamos supor, tem 20 pessoas que vão se manifestar e 18, 19 estão insistindo na mesma coisa. Isso torna mais, vamos dizer, forte a opinião da população? Olha, Alessio, na verdade, quando se trata de audiências públicas, realmente a lei não traz essa obrigatoriedade de que a manifestação popular seja acatada efetivamente. Mas, como dirigentes públicos, qual que é a obrigação do legislativo numa situação dessa? É ouvir, verificar realmente a repercussão disso, analisar frente à realidade do município, claro, e se de repente a manifestação popular acaba sendo expressiva e forte, analisar isso com mais cuidado, tá? Volto a dizer, não tem, se são 20, todos os 20 que participaram da audiência pública, lembrando também que 20 numa audiência pública é um número pequeno para representar todo o município. Mas se todos ali presentes têm uma certa manifestação, um certo direcionamento, tem que ser analisado com cuidado, estudada aquela manifestação de uma forma mais pormenorizada. Mas, de novo, não existe uma obrigatoriedade. Entendi. Isso vai depender mesmo dessa análise, dessa sensibilidade do órgão legislativo, por exemplo. Bom, doutor, a gente sabe que a lei de zoneamento ela serve para proteger as áreas verdes, as nascentes, os córregos, mas também, infelizmente, a gente sabe que há muitas nascentes que são soterradas aí por empreendimentos imobiliários, córregos poluídos, entre outras coisas, né? Portanto, aí não respeitando a lei de zoneamento. E qual órgão público que a gente pode procurar para poder fazer alguma denúncia, para poder tentar reverter essa situação? A nossa legislação, ela diz quem que pode fiscalizar, né, essas questões de alguma intervenção ao meio ambiente. São todos os órgãos que se propõem a esse cuidado, a essa proteção ambiental. Quais são eles? Desde Polícia Florestal, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, se tiver, a CETESB, que é o órgão estadual, e até o IBAMA. Então, todos esses órgãos, os federais, por exemplo, o IBAMA, os estaduais, como o CETESB, ou os municipais, a Secretaria Municipal, todos eles têm a capacidade, a competência que a gente diz de fazer essa fiscalização. Então, aquele que estiver mais próximo, ele pode receber essa denúncia. O Ministério Público também pode receber essa denúncia. Claro, na hora que o Ministério Público recebe uma denúncia, o trabalho dele é analisar para entrar eventualmente com uma ação civil pública. Já a CETESB é ir no local, analisar e aplicar uma multa ou impedir que aquela obra que está sendo feita ela continue. Agora, esse caso de aterramento de nascentes é complicado, até porque o órgão público também ele não tem um bom controle sobre essas nascentes. Eles pegam algumas cartas que antigamente diziam que ali tinha uma nascente. Quando você vai ver, não tinha uma nascente ali. Ou não fala que tinha uma nascente aqui e lá tinha também. E falta um pouco de informação também para a iniciativa privada. A hora que a iniciativa privada vai, eu quero instalar uma indústria aqui em Valinhos numa dada região, acaba não procurando um profissional que tenha esse entendimento sobre essas questões ambientais e passa por cima de nascente, por cima do que aparecer. Certo. Em muitos casos é mesmo falta de informação. E, doutor, a gente tem casos, como a Maiara citou aqui, de empreendimentos que acabam soterrando, né? E aqui em Valinhos a gente teve um caso aí que na época teve bastante repercussão e, assim,
O que foi constatado depois em laudo do próprio DPRN, né, é que não existia nascente. Mas um laudo anterior ainda do DPRN de 2000 dizia que lá tinha uma nascente. E depois, de repente, a nascente não tinha mais, né? E hoje já tem casa, já tem, né, uma série de infraestrutura no lugar. Podemos dizer que é um caso perdido? Olha, eu não teria que dar uma olhada no caso específico, sim, mas não é um caso perdido. Agora, tem que entender o que houve, porque de repente, como eu disse para vocês, você faz uma análise de um documento, de um mapa, que antes dizia que ali tinha nascente, e o órgão ambiental ele também não consegue em todos os locais. Aqui diz que tem uma nascente, eu vou lá verificar se tem a nascente. Às vezes ele chega lá, já tem uma situação consolidada, uma indústria ali naquela região. Então, de repente, no mapa diz que tem, e quando ele vai no local, ele verifica que não tem. Não tem mais. Isso pode acontecer, e acontece muitas vezes. Até já tive casos que o órgão ambiental falou, esse daqui é um olho d'água, né, que que brota do chão, a água brota do chão. Só que e ele falou, aqui tem que proteger, tem uma área aqui no entorno que tem que ser protegida. E os geólogos foram lá e verificaram que aquilo não era exatamente um olho d'água. Mas na hora que foram passar a rua do condomínio, ela brotou e ela não deveria brotar, ela tinha que ter continuado ali embaixo. Então era mais um dano ambiental do que um olho d'água específico. Entendi. Então essas questões técnicas, elas são delicadas, tem que ser estudadas caso a caso. Mas agora, não é um caso perdido. Mesmo que de repente o DPRN fala, agora não tem mais, mas tinha, se alguém chegar lá e conseguir comprovar que realmente tinha, volta tudo. Entendi. Você pode cancelar essa licença de alguém que está lá, uma indústria, por exemplo, que está lá. Tá.